Olá, o Ciência é Tudo já está no ar. Eu sou Priscila Rangel e hoje o programa está de olho em tecnologias que contribuem para a sustentabilidade. A utilização de fontes renováveis para a geração de energia e o desenvolvimento de materiais avançados são exemplos de aplicações tecnológicas visando a preservação ambiental. E a gente aqui continua com a missão de te levar pelo universo da ciência e tecnologia no país. Tudo pronto aí? Então vamos juntos! Aproveitar a energia do sol, dos ventos, das águas ou do calor do centro da Terra para a produção industrial ou mesmo para o uso doméstico. Isso é o que chamamos de energias renováveis, mais limpas e com menos impactos para os seres vivos. E o Brasil é considerado modelo na produção desse tipo de matriz energética. Toda a oferta e demanda de energia, considerando todas as fontes renováveis e não renováveis e os diversos usos pela sociedade, constitui o que chamamos de matriz energética, uma opção não só natural, mas uma escolha política e econômica de uma sociedade. As principais fontes não renováveis são derivadas dos fósseis, que não podem ser repostas na natureza, como o petróleo, por exemplo, que libera grande quantidade de gases poluentes. As fontes renováveis são aquelas que não interferem no ciclo do carbono, pois não lançam poluentes na atmosfera. Entre elas temos a energia solar, eólica, geotérmica, hidráulica, nuclear e as de biomassa, por exemplo. O impacto ambiental é menor, mas, apesar disso, elas podem gerar outros tipos de consequências. A construção de uma hidrelétrica, por exemplo, pode causar grande destruição para a fauna, flora e seres humanos que vivem numa região. Dentro do contexto global, o Brasil ainda aparece com destaque na geração de energia de fontes renováveis. Experiências bem-sucedidas com o biogás, por exemplo, que é a geração de energia a partir dos gases gerados pelos esgotos das cidades. A energia solar, com placas de captação da energia do sol para uso público e uso domiciliar. A energia eólica, com grandes usinas que produzem energia a partir dos ventos, principalmente no nordeste do país. E claro, como um grande exemplo mundial nesse tipo de tecnologia, o uso da biomassa, principalmente por meio do aproveitamento do bagaço da cana-de-açúcar. Temos experiências por aqui até mesmo com o biometano, energia produzida por meio da decomposição de matéria orgânica, consequência da pecuária realizada aqui no país. O desafio de reduzir a emissão de gases de efeito estufa e garantir o uso eficiente dos recursos naturais norteia a produção de combustíveis biorrenováveis. Nesses projetos, a estratégia de sustentabilidade se dá também pela análise dos impactos sociais, econômicos e ambientais causados pela expansão das usinas no ecossistema. Um dos líderes mundiais em produção de biocombustíveis como o etanol, o Brasil desenvolve pesquisas de ponta nessa área. Os biocombustíveis são combustíveis feitos a partir de plantas, mais especificamente da biomassa e de resíduos orgânicos. Disponível de forma abundante no Brasil, a biomassa é uma matéria-prima diversificada e de baixo custo. Atualmente são produzidos a partir da biomassa o etanol, o biodiesel usado em caminhões, o bioquerosene para aviões e o biogás. De acordo com o Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais, vinculado ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, os biocombustíveis equivalem a 20% do que é usado hoje no Brasil.
No Centro de Pesquisa em Energia, o Laboratório Nacional de Biorrenováveis desenvolve tecnologias sustentáveis para a produção de biocombustíveis, bioquímicos e biomateriais. Entre as preocupações do laboratório estão os impactos econômicos, sociais e ambientais da expansão de usinas. Na produção sustentável de energia ou biocombustíveis, a gente precisa respeitar o meio ambiente. Eu vou dar 3 exemplos de como isso pode ser feito. Primeiro, é o uso responsável da terra. Ela não deve atrapalhar a produção de alimentos. Segundo, a gente tem que aproveitar todos os resíduos da produção. E terceiro, a gente tem que gerar pouca quantidade de gases de efeito estufa para minimizar o impacto no aquecimento global. E olha, o Brasil está muito bem nesses 3 quesitos. Hoje a gente usa apenas 1% do nosso território e somos líderes mundiais na produção de etanol. Além disso, essa produção acontece a milhares de quilômetros de regiões de grande importância ambiental, como a Amazônia e o Pantanal. Mas e os resíduos de gases de efeito estufa? A gente tem outro tipo de etanol, chamado de celulósico ou segunda geração, que é produzido a partir dos resíduos da cana-de-açúcar, que são a palha e o bagaço. Se a gente usar todos os resíduos da cana disponíveis no país, a gente pode aumentar a produção de etanol em pelo menos 30% sem nenhum plantio adicional de cana. Ainda, segundo o laboratório, o etanol pode produzir 95% menos gases de efeito estufa do que a gasolina. Além disso, o Brasil é também um dos pioneiros na produção de etanol de segunda geração. E o Laboratório de Biorrenováveis desenvolveu uma biotecnologia nacional para essa produção. O país hoje importa a biotecnologia utilizada no processo de produção desse etanol, que são as enzimas. Nós, do Laboratório Nacional de Biorrenováveis, desenvolvemos uma biotecnologia 100% brasileira para resolver esse problema. Hoje já buscamos empresas que queiram licenciá-la para que o benefício das nossas pesquisas chegue de fato à sociedade. Um material avançado de dimensão atômica mais resistente que o aço e excelente condutor de calor e de eletricidade. O grafeno é considerado um dos elementos mais promissores do mundo e pode gerar uma verdadeira revolução tecnológica ao contribuir para o desenvolvimento mais sustentável. O grafeno é um material avançado, bidimensional, composto por carbono e obtido a partir da grafite. O elemento foi descoberto pelo físico canadense Philip Russel Wallace em 1947, mas foi em 2004 que os cientistas de origem russa Andrei Gain e Konstantin Novoselov conseguiram isolar o grafeno. 6 anos depois, ganharam o Prêmio Nobel pelo feito. Hoje, o grafeno é considerado o menor e mais resistente material do mundo. Este material afirma-se como um dos mais revolucionários da indústria tecnológica e bastante promissor para o futuro da humanidade. O grafeno consegue ser mais duro que o aço, mais fino que um fio de cabelo e melhor condutor de eletricidade do que o cobre. E o grafeno, ele tem propriedades físicas e químicas fantásticas, propriedades eletrônicas, então existe uma expectativa que o grafeno venha a ser usado na futura nanoeletrônica, propriedades mecânicas superiores, então é um material extremamente resistente. O Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, MCTI, e o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq, lançaram este ano uma chamada pública para apoiar empreendimentos tecnológicos à base de grafeno. Essa foi a primeira chamada com foco em grafeno para apoiar aplicações. Nós fomos extremamente exitosos nessa chamada CNPq MCTI, porque conseguimos 71 propostas. Isso vai passar por um processo de análise nesse momento, que vai passar necessariamente por um funil, onde iremos apoiar por 6 meses 30 propostas.
E em seguida, num novo processo de análise, selecionaremos 10 propostas que chegarão ao final após um novo apoio de 18 meses. Esse é o investimento inicial de 2 milhões. O grafeno é um aliado no desenvolvimento sustentável. Sua síntese não contribui para o aquecimento global, nem para a poluição, e ele pode ser utilizado em inúmeras aplicações, como por exemplo nas filtragens da água e do ar. Filtros de grafeno também são utilizados para a redução de emissão de gás carbônico na atmosfera. Os compostos de grafeno também podem ser aplicados em placas solares mais versáteis e também na energia eólica, tornando as turbinas maiores e mais leves. Pode também melhorar o desempenho de baterias de lítio tradicionais. Outra aplicação em que o grafeno já vem sendo utilizado ajuda a diminuir o impacto ambiental da produção de concreto e o torna mais resistente. O Centro de Tecnologia em Nanomateriais e Grafeno, CTNano, da Universidade Federal de Minas Gerais, é pioneiro no uso do grafeno em cimento e plásticos. No CTNano, a gente tem trabalhado com algumas aplicações. Talvez a principal dela são os chamados materiais compósitos, onde a gente mistura o grafeno e o nanotubo em plásticos e no cimento. E o objetivo desse trabalho específico é aumentar a resistência mecânica do cimento e do plástico. A gente tem trabalhado também no CTNano com sensores de gases, sensores líquidos, que funcionam mais ou menos como um nariz eletrônico ou uma língua eletrônica. O governo federal também está investindo em outros materiais além do grafeno. A FINEP, financiadora de inovação e pesquisa do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, MCTI, lançou um edital que irá destinar 10 milhões de reais para apoiar o desenvolvimento na área de materiais avançados. Nesse momento temos ainda uma chamada de empreendedorismo baseada em materiais avançados, aí no sentido mais amplo, operados pela FINEP, que está em aberto, e é um chamamento aos pesquisadores e empreendedores, e principalmente as empresas que querem desenvolver soluções de agregação de valor para materiais avançados. Isso está inserido numa estratégia de agregar valor. Como diz o presidente, é fundamental que a gente agregue valor ao que é brasileiro. E a gente faz agora uma pequena pausa para o intervalo, mas rapidinho o Ciência é Tudo está de volta. Além de ter recursos naturais renováveis em abundância, o Brasil possui uma rica fonte de minérios. Mas pensar em formas de uso sustentável nesse setor ainda é um desafio. O CETEM, Centro de Tecnologia Mineral, vinculado ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, estimula a pesquisa e o desenvolvimento das tecnologias minerais e ambientais. E o papo agora é com o coordenador de competências técnicas do CETEM, o Centro de Tecnologia Mineral, vinculado ao MCTI, ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, Cláudio Schneider. Coordenador, bem-vindo ao Ciência é Tudo, tudo bem? Tudo jóia, muito obrigado, bem-vindo vocês também. Que bom! Essa tela que nos separa, mas também nos aproxima, né? Quero começar falando um pouco da atuação do CETEM, essa instituição pública que está trabalhando desde 1978. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho como é que tem se dado essa atuação no que diz respeito à tecnologia mineral. O Brasil é tradicionalmente um país minerador, né? A gente produz um dos maiores mineradores do mundo em minério de ferro, por exemplo, né? Então, e mineração, obviamente, é uma coisa que é essencial para um país, né? Sem mineração você não consegue construir nada, não consegue fazer nada, né? Então, as coisas que o Brasil tem que produzir, né? Por exemplo, fertilizantes, né? Coisas desse tipo, sempre tiveram uma demanda grande por a tecnologia mineral aqui no Brasil, né? Então, quando o pessoal descobria jazidas novas no Brasil naquela época, né? Esses minérios têm que ser processados, né? E
como processar esses minérios, eles tinham que levar o minério para a Alemanha, para os Estados Unidos, para outros países, né, para descobrir a rota de processamento. Né? Então, em algum momento, eles decidiram criar um centro de tecnologia mineral no Brasil, né, como em outros lugares do mundo. Existem centros similares, né, para estudar rotas de processo, caracterizar os minérios, né, e ver se esses minérios realmente são viáveis, né, para a exploração. Então, o centro foi criado e foi crescendo desde então, né, com foco na parte de processamento mineral. Né, e hoje o nosso relacionamento com empresas, né, continua, né, as empresas procuram a gente faz projetos com elas através do CETEM e do Ministério da Ciência e Tecnologia, né, além de atender demandas que ainda são nacionais, né, que vêm do próprio Ministério. Né. Quando a gente fala desse domínio tecnológico, qual é a grande importância disso? Porque a gente sabe que o Brasil ele tem muitas reservas minerais, mas quando a gente fala da questão comercial, ainda há muito que se avançar, tanto é que a gente importa bastante. Qual seria o desafio dentro desse contexto? Tem as coisas que são peculiares dessa área, né? Por exemplo, se você tem um minério de ferro que é explorado pelas empresas aqui no Brasil, né? Você tem tecnologia para isso, sabe como é que faz o processamento, né? Quando você encontra uma nova jazida de minério de ferro em algum lugar, ela não vai ser igual, né? Porque é uma coisa da natureza, ela é um pouquinho diferente. Então, a maneira de você processar esse minério de ferro vai ser um pouquinho diferente. Você tem que estudar o minério, caracterizar o minério, tem que testar rotas de processo, né? E encontrar soluções para ele. E as soluções significa achar uma maneira de processar ele de forma econômica, né? E quando você consegue fazer isso, você vai conseguir fazer um novo empreendimento de minério de ferro, né? E assim é para todos os minerais, né? Não tem nenhuma mina de fosfato igual a outra, não tem nenhuma mina de bauxita igual a outra, não tem nada. É sempre um novo esforço que tem que ser feito, né? Então, esses novos minérios que estão sendo achados e empreendimentos possíveis são os minérios que estão sendo trazidos para o CETEM. E eu queria saber sobre pesquisa, como é que tem se dado as pesquisas? Eu sei que vocês têm um plano estratégico, um plano diretor, existem várias linhas que são estudadas e pesquisadas. Como é que na prática isso tem acontecido? As linhas estratégicas do CETEM são mais a área de água, energia, resíduos, né? Terras raras, como eu falei. Tem outros minerais, materiais estratégicos também, né, que fazem parte da linha estratégica. Agrominerais, o Brasil é um país que vive de agricultura, agronegócio é muito importante, né? Então agrominerais, fazer fertilizantes é essencial para o Brasil, né? Então o CETEM tem uma linha muito forte nessa área. A maioria dos pesquisadores do CETEM estão alinhados nesses tópicos, né? E normalmente as empresas trazem para ele. O PDU do CETEM não saiu do nada, né? A gente escolheu os tópicos baseados justamente nas demandas que a gente tem. Isso pode ser alterado de 5 em 5 anos, né? Mas o Ministério também tem as suas demandas estratégicas, né? E a gente sempre procura estar alinhado com o Ministério, né? Então aqui a gente sempre tem trabalhos bastante relevantes dentro das linhas de pesquisa que estão alinhadas com o plano de desenvolvimento da unidade, né? E, coordenador, vamos aproveitar esse papo e falar do nióbio, né? Esse elemento também de grande importância. Como é que tem se dado o trabalho de vocês quando a gente pensa especificamente nesse material? A nióbio é uma coisa super interessante, né? Porque o Brasil é o maior produtor do mundo de nióbio, né? A ferroliga de nióbio, na verdade. A empresa se chama CBMM, lá em Araxá, em Minas Gerais, né? Esses caras fizeram uma coisa incrível, que foi, com essa jazida, né, eles não tinham mercado para nióbio. Ninguém usava nióbio para nada, né? Eles começaram a desenvolver o próprio mercado. O nióbio é um metal que faz com que o aço fique mais resistente, aguente mais temperatura, aguente mais abrasividade, né? Quer dizer, melhora as propriedades do aço, né? E eles tiveram que criar o mercado de nióbio, né, para a ferroliga de nióbio. E uma das coisas que eles tiveram que fazer é abrir uma empresa concorrente com eles, né, para poder dizer, se eu não fornecer nióbio para vocês, o meu concorrente vai fornecer, tá? Então a CBMM começou a criar esse mercado, né, e hoje em dia a CBMM produz um bocado de nióbio e exporta nióbio, né, para o mundo inteiro, né, e é uma coisa que está se tornando uma coisa importante, né, porque hoje em dia já se fala em construir prédios com vergalhão de aço, né, que é aço comum, que não tem nenhum aditivo, né,
com nióbio, porque daí a quantidade de aço seria tão menor que você precisaria, porque e o preço da construção ia diminuir se você usasse nióbio. Então tem essas condições, né? E o Brasil é realmente um grande produtor de nióbio, é o maior produtor do mundo de nióbio, né? 90% das reservas do mundo são nióbio. E aqui no CETEM hoje a gente está trabalhando com esse processo de flotação, né? O mineral que tem nióbio é o pirocloro, né? E esse mineral é difícil de concentrar, é complicado, né? Então a gente está estudando aqui no CETEM maneiras de flotar esse mineral de forma mais eficiente, né? De maneira que a CEMOC possa produzir nióbio, né? Com certeza. E coordenador, para a gente fechar, o domínio tecnológico, a eficácia e a sustentabilidade andam juntos? No caso da mineração, sustentabilidade é uma coisa difícil, né? Porque as reservas são finitas. Um dia as coisas acabam, né? Você tem uma mina de ferro de Carajás, né? Ela vai durar muitos anos ainda, né? Não sei, talvez alguém encontre uma outra mina em algum outro lugar, né? E aí a gente vai conseguir manter esse nível de consumo de aço e produção de ferro, né? Mas eventualmente a gente vai ter que partir para outros minerais, né? Ou jazidas mais pobres, né? E aí o preço aumenta, né? É o preço que se paga, né? Mas não quer dizer que vai acabar, né? Sempre vai ter uma maneira de você reciclar esses insumos, né? Aqui no CETEM tem uma parte muito importante de pessoal vendo como é que você faz para reciclar, e tem esse negócio de economia circular agora, né? E é uma maneira de você manter essas coisas funcionando, né? Então eu acho que, claro que uma boa parte da mineração, a atividade mineral, né? E tecnologia mineral é justamente a sustentabilidade dela, né? Mas viabilizar minérios mais difíceis, né? Mais pobres, também faz parte desse processo, né? Então você tem um papel importante nisso aí para o futuro do Brasil. Tá certo. Coordenador, muito obrigada por este papo. Eu conversei com Cláudio Schneider, coordenador de competências técnicas do CETEM, Centro de Tecnologia Mineral, vinculado ao MCTI, Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações. Obrigada por esse papo. Eu que agradeço. E o episódio de hoje fica por aqui, mas semana que vem a gente continua a jornada do conhecimento. Eu sou Priscila Rangel e desejo a você uma ótima semana. Tchauzinho!